Queridos irmãos, queridas irmãs, quando escutamos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas essa afirmação que parece um tanto quanto óbvia, pelo menos na sua forma, que é que Cristo nos libertou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, dizia São Paulo. Parece óbvio. Bom, se ele nos libertou, quem nos liberta para a liberdade. Porém, o que São Paulo aqui está dizendo é o perigo de jogar fora aquilo que Cristo conquistou para nós, que é a liberdade do pecado. Até porque a realidade mais terrível, a que mais nos escraviza no sentido mais profundo, a que mais nos aliena de nós mesmos, da nossa própria existência, da nossa felicidade, é o pecado. Porém, isso é o grande desafio. O pecado nunca se apresenta para nós, na nossa vida concreta, como algo ruim. Porque se assim fosse, não pecaríamos. Pecamos porque quando o pecado se apresenta, e por isso chamamos de tentação, apresenta-se como algo que de alguma forma me traz algum benefício, que de alguma forma vai me fazer o bem, mesmo que eu saiba que aquilo é a custas de algo que está errado. E aqui está a armadilha, aquilo que nos escraviza. É buscar o bem aparente, é buscar aquilo que se apresenta imediatamente como um benefício sem ter em conta as consequências profundas do meu ato, que no fundo serão a escravidão. E, queridos irmãos, queridas irmãs, ao contrário também do que possa parecer, os pecados mais graves não são aqueles mais vulgares. Os pecados mais graves, aqueles que realmente podem pôr um obstáculo definitivo na nossa relação com Deus, são pecados muito sutis. Pecados que se apresentam sempre com uma máscara agradável, uma máscara de algo que não tem problema nenhum. E esses pecados são os pecados ligados com o orgulho. Nada, queridos irmãos, queridas irmãs, nos assemelha tanto ao demônio como o orgulho. E uma das manifestações do orgulho é a de crer que podemos nos salvar por conta própria. Que a salvação, que a perfeição, que a santidade é o resultado do nosso esforço, que é o resultado de práticas as quais eu me esforço por cumprir e assim eu me torno uma pessoa melhor, perfeita, santa. É isso que São Paulo fala também na carta aos Gálatas, em concreto, dizendo que a circuncidão não tinha nenhum valor. Por quê? Porque acreditava que basta você fazer a circuncidão e não tem mais necessidade, não, você já é santo. Não. Como também, aliás, Jesus fala no Evangelho de hoje, sobre a necessidade de não viver de aparências, porque é outra manifestação do orgulho. Quando, no fundo, eu vivo simplesmente preocupado em me apresentar bem aos demais, mas no meu interior eu estou um verdadeiro desastre. É por isso que, naquela refeição na casa do fariseu, ele não lavou a mão, não é porque ele fosse também mal educado e não lavasse a mão, porque ali tinha todo um sentido religioso das purificações que a lei de Moisés determinava que fossem feitas, e naquela purificação externa, eles simplesmente ficavam tranquilos, já cumpri com o rito, já estou puro e não preciso mais me preocupar com nada, não olhando para dentro. Por isso que Jesus propositalmente não lavou as mãos, para suscitar aquela conversa e poder dar esse ensinamento. Porque esse é o problema do orgulho. O orgulho, se apresentasse de forma explícita, não seria causa de tentação. E a pessoa que diz, eu não sou orgulhoso, é aquela que é mais orgulhosa, é óbvio. Porque o verdadeiro humilde sempre vai dizer que ele é orgulhoso, porque ele sabe que o orgulho é algo que está sempre se apresentando diante dele, de que ele nunca chegou nessa perfeição. Porque se o nosso modelo é Jesus Cristo, é óbvio que a gente sempre vai estar
por debaixo. E mais ainda, se eu olho para Jesus como meu modelo, eu reconheço que eu não tenho forças, e é disso que se trata, sobretudo aqui, de alcançar a salvação por conta própria. Que sem que Jesus me estenda a sua mão misericordiosa, sem que me ofereça o seu perdão, não porque eu mereço, mas simplesmente porque Ele me ama, eu não tenho como alcançar essa meta. E é isso que São Paulo vai dizer que a nossa justificação, assim dizia na carta aos Gálatas, vem por meio da fé, e essa é a nossa esperança. Ou seja, aceitar que é Jesus que me salva, que na cruz Ele se ofereceu por mim, que a graça que me faz capaz de superar os pecados, de vencer as tentações, é um dom, não é o fruto do meu esforço. O meu esforço, que sim é necessário, a luta espiritual, fazer sacrifícios, dar esmola, como aliás Jesus falou também no Evangelho de hoje, para ficar puro. Aliás, a palavra esmola em grego significa literalmente misericórdia, portanto, dar misericórdia, oferecer misericórdia. Dar esmola não é simplesmente dar uns trocadinhos, né, para o mendigo que está na rua. Dar esmola é eu realmente acolher aquele que necessita, sair de mim mesmo, porque essa é a forma da gente vencer o orgulho também, mas sempre reconhecendo a prioridade do Senhor na nossa vida, sempre reconhecendo essa mão misericordiosa que nos perdoa, que nos transforma, que nos eleva e que, sobretudo, pelo amor, nos transforma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.